os governadores de Goiás, Ronaldo Caiado, e de Minas Gerais, Romeu Zema, criticaram o MST e o atual governo e pediram a união da oposição para as eleições presidenciais. Durante o principal evento de pecuária brasileira, a Expo Zebu, os mandatários afirmaram que, pelo fato do Planalto não agir contra o Abril Vermelho, época em que as invasões aumentam, revela uma perseguição ao agro. E para defender o setor, Caiado e Zema afirmaram que a solução está em 2026, tirando a atual gestão lá de Brasília para colocar um governo mais técnico, moderado e de centro-direita. Você, Mota, as manifestações de Caiado e Zema criticando duramente o governo por conta de uma certa leniência com o MST e trazendo algo que vocês dizem aqui, né? Quase que diariamente, né? É aguardar 26 para esperar uma mudança mais robusta. A política brasileira mostrando que tem excelentes nomes. Alguns nomes são novos, estrearam há pouco tempo e já fazem muito sucesso, como Tarcísio e Zema. São dois nomes que tiram nota 10 na teoria e na prática. Eles fazem a coisa certa pelas razões certas. Outros nomes são antigos, mas estão aí ocupando espaço, mostrando serviço e fortalecendo a sua mensagem, como Caiado. Esses nomes mostram que há, sim, espaço no Brasil para política feita de forma séria e responsável. Dávila, você também, em vários comentários, sinaliza para essa união da oposição em 2026. Temos vários nomes, mas parece que todos se conversam, há um bom relacionamento. Me parece que para 2026 não haverá uma grande dificuldade em achar um nome de consenso para unir a direita. Mas tem algumas variáveis, né? O que poderia prejudicar a união da direita para 26? Qual seria o nome que não ajudaria nesse processo? Niato, o importante é o que está unindo a direita. E esses encontros, como foi lá na feira do Zebu, uma feira enorme da BCZ, né, que são os criadores de gado Zebu, foi fantástico a fotografia, porque estava Ratinho Júnior, Caiado e Zema, os três conversando sobre política e sucessão. Porque até alguns meses atrás, você conversava com os governadores e eles falavam, não, quando nós nos encontramos, nós conversamos, troca de experiência, o que está fazendo cada um no seu estado, mas ninguém estava tocando no assunto de eleição 2026. E agora estão conversando abertamente. Isso é muito saudável. É preciso começar a conversar sobre 2026, é preciso entender onde é que estão os pontos que unem essa direita, é preciso ter esse objetivo comum que nós temos de tirar a esquerda do poder em 2026. E as diferenças são tão pequenas, como eu disse, é uma geração de governadores que acredita em política baseada em dado e evidência, que acredita no fortalecimento das instituições democráticas, que quer ver o Brasil voltar a crescer de maneira sustentável, que quer tirar esse Estado pesado, caro, corrupto e ineficiente das costas do setor privado que trabalha, empreende e gera receita. Então, assim, é o que nós queremos. Então, eu só tenho aplausos para esses encontros e para esses governadores que claramente começam a debater 2026. É debatendo os temas, lançando ideias, apresentando propostas que nós vamos começar a resgatar o otimismo e a esperança que nós perdemos no momento atual no país. Faltou o Cristiano Beraldo fazer análise e reflexão sobre esse posicionamento de Caiado e Zema. Eu fiz uma pergunta para o Dávila, tentando tirar dele algum tipo de reflexão sobre problemas que envolvem essa união da direita, mas ele saiu pela tangente. Ele enalteceu justamente o bom diálogo entre os governadores. Mas tem uma questão que pode, não sei se rachar, mas prejudicar esse mundo encantado dos sonhos, viu, Beraldo? Que é Jair Bolsonaro protelar a decisão dele de sair do pleito e, aos 47 do segundo,
anunciar, por exemplo, Michele Bolsonaro como a candidata à presidência da República. Será que os outros partidos vão abraçar esse projeto do ex-presidente? 1 minuto e meio, Beraldo. Pois é, aí a gente precisa avaliar a circunstância que se desenha para as eleições do ano que vem do ponto de vista partidário, Canhoto. A gente tem hoje o acerto, ao que parece, de uma federação entre o Progressistas e União Brasil, formando o maior grupo político da Câmara. Ao mesmo tempo, fica de fora desse acordo, né, ou desse grupo, o Republicanos, mas que não tem um nome forte, fora Tarcísio de Freitas, para ser candidato à presidência da República. Então, se não houver apoio da Federação Progressistas União Brasil e também do Republicanos, fica difícil para um candidato à presidência se viabilizar, porque não teremos no ano que vem a mesma circunstância que houve em 2018, quando Jair Bolsonaro se elegeu com pouquíssimo tempo de TV e pouquíssimo dinheiro para fazer campanha. O momento político é outro. Então, essa união vai ter que acontecer por uma questão partidária, porque eu não vejo muito espaço para inúmeros candidatos de direita disputando o mesmo eleitorado. E, assim, a circunstância vai levar para que esse candidato mainstream, digamos assim, da direita, seja um candidato de consenso entre esses partidos todos. Pois é, mas e se não houver consenso, por exemplo, entre Valdemar e Jair Bolsonaro, em torno do nome? Fico imaginando um cenário, né? Valdemar querendo fechar o acordo com os demais partidos de direita e Jair Bolsonaro defendendo, não, vamos seguir o nosso caminho. Chapa pura do PL, alguma coisa assim. Vai lá, Beraldo, rapidinho. Não, é só para dizer que o partido é de Valdemar, então Jair Bolsonaro é uma figura importante, mas quem manda, quem tem a caneta é o presidente do partido. Essa possibilidade, Mota, de um pensamento dissonante dentro do PL em relação ao nome para disputar a presidência da República, isso não pode, por si só, ser um episódio que causaria uma leve ruptura na direita em 26? 1 minuto e 20, Mota. Canhoto, diante de tudo o que acontece no Brasil, diante dos episódios que a gente discute aqui, diante da crise de criminalidade sem fim, diante do descontão, né? O descontão, depois do Petrolão e Mensalão, agora tem o descontão. Diante disso tudo, eu acho que a possibilidade de um desentendimento dentro da direita é uma coisa absolutamente menor. Agora você, Dávila, você não trouxe esse aspecto naquele seu primeiro comentário, mas eu queria escutar você a projeção sobre um cenário em que Jair Bolsonaro não tome a decisão nos próximos meses, segure o máximo que der e quando tomar a decisão acabe colocando alguém do seu clã para substituí-lo. Bom, o Beraldo tocou no ponto nevrálgico. Precisa convencer o Valdemar Costa Neto, que é o presidente do partido, que esse é o melhor caminho. E não esqueça, Canhato, que Valdemar Costa Neto, como presidente do PL, não quer só eleger o presidente da República, ele precisa eleger bancada. Ele está preocupado com as chapas locais. Como é que ele vai eleger mais deputado? Como é que ele vai eleger mais senador? E como é que ele vai emplacar alguns governadores justamente para puxar voto para essa bancada. Então, a cabeça de um presidente de partido não é necessariamente igual à cabeça de uma pessoa que só pensa na presidência da República. Essa é a grande diferença e por isso que eu concordo aí tanto com o Mota e com o Beraldo, que dificilmente haverá uma divisão na direita. A direita sabe exatamente o que precisa. Tirar o PT do poder, eleger uma grande bancada no Congresso, ocupar os espaços nos governos estaduais para poder fazer a reforma que o Brasil precisa para virar a chave e colocar o Brasil na trilha do crescimento sustentável. Um minutinho, só para finalizar, você, Beraldo, entrevistou inclusive Ciro Nogueira hoje pela manhã, né, Beraldo, no Jornal da Manhã. Tem essa questão que envolve, inclusive, a federação. O que a gente pode esperar desse mega partido? Já bateram o martelo? Teremos, então, essa mega associação entre União e PP, Beraldo? O que a gente pode esperar? 40 segundos.
Pelo que estou sabendo, nesse momento se inicia uma reunião entre as lideranças desses partidos para acertar os detalhes. E um elemento importante que o senador Ciro Nogueira trouxe, presidente do Progressistas, é que apenas no início do próximo ano é que a federação tratará da campanha presidencial, ou seja, nos próximos 8 meses teremos muita especulação, mas pouca coisa concreta sendo definida. Pois é, claro que a gente vai seguir acompanhando, monitorando essa situação que envolve as articulações políticas em torno dessa possível federação que será fechada entre União Brasil e também o Partido Progressista.